A paz. Vamos abrir as nossas Bíblias. Lá na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versos 5 e 6. 1 Pedro, capítulo 5, versos 5 e 6. Enquanto vocês procuram, eu queria dizer que essa palavra, ela mexeu muito comigo. E foi muito para mim. Foi diretamente, o Espírito Santo falou diretamente comigo. E eu resolvi trazer essa palavra para a igreja porque eu acredito que vai falar com todo mundo aqui. E eu não queria que vocês pensassem que essa palavra não é para você, não é para você, não é para você. Às vezes a gente pensa assim, o fulano podia estar aqui para ouvir isso. Não. Eu não queria que hoje ninguém pensasse assim. Eu queria que a gente pensasse diretamente na gente. Porque Deus tem algo para falar com a gente hoje. Através dessa palavra. Vamos lá então. 1 Pedro 5, 5 e 6 diz assim. Peço igualmente aos jovens, estejam sujeitos aos que são mais velhos. Que todos se revistam de humildade no trato de uns com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Amém? Pedro aqui, ele diz pra gente que Deus, ele afasta das pessoas que são orgulhosas, das pessoas soberbas, e ele concede graça, ao mesmo tempo que ele se afasta dessas pessoas, ele concede graça àquelas pessoas que são humildes, que se humilham diante da poderosa mão de Deus. E no tempo dele, não é no nosso tempo. Às vezes a gente pensa que está demorando, às vezes a gente quer apressar o tempo das coisas, mas o tempo é do Senhor, não é no nosso tempo, é no tempo dele. Ele vai exaltar, ele vai abençoar aqueles que se humilham. E eu queria definir com vocês a palavra orgulho e a palavra humildade. A palavra orgulho ela tem algumas colocações na língua portuguesa, mas o significado que mais se enquadra aqui é que orgulho é o sentimento de grande prazer com o próprio valor. E humildade é a virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações. Então, um é o contrário do outro. E algumas características daquelas pessoas que são orgulhosas e algumas características das pessoas que são humildes. Então, as pessoas orgulhosas, elas dificilmente admitem o seu erro. Geralmente, a culpa nunca é dessa pessoa. Ela sempre está certa, ela dificilmente se arrepende, é uma pessoa que tem dificuldade em pedir desculpas, de aceitar críticas. Geralmente os orgulhosos, os soberbos, os arrogantes, eles julgam as outras pessoas. Ao passo que as pessoas humildes, que são aquelas que Cristo abraça, exalta e abençoa no tempo dele, são pessoas que assumem seus erros e as suas responsabilidades. Elas se arrependem facilmente e pedem desculpas com mais facilidade. Elas aceitam críticas de coração feliz. Elas acolhem as pessoas sem julgar. E elas são gratas. Então, são duas coisas opostas. E a gente pode, irmãos, fazer tanta coisa. A gente pode estudar, trabalhar, pregar, orar, jejuar. A gente pode orar, adorar, ir ao culto, ir às reuniões da igreja, mas no final do dia, quando a gente deita a nossa cabeça no travesseiro, o que vai determinar muito em relação ao que nós vamos receber de Deus é aquilo que está no nosso coração. Vai depender muito o que a gente tem para receber de Deus, se o nosso coração foi humilde ou se ele foi orgulhoso naquele dia. E isso
pode determinar o que Deus vai derramar sobre a minha vida, sobre a vida de cada um de nós. E hoje, e eu me incluo também nessa geração, a minha geração e a geração que veio, as gerações que vieram depois de mim, são gerações muito impressionadas com pouca coisa. São gerações que se impressionam com números, com likes, com curtidas, com aparência. E isso expressa muito do que a gente sente. Então a gente precisa se policiar com relação a isso. Nós fazemos, por exemplo, uma foto legal. Não tem problema nenhum em fazer uma foto legal e postar. Mas a gente posta e a gente vai toda hora ali no Instagram, no Facebook, ver quem curtiu, se fulano curtiu, se ciclano comentou, se o outro viu. Às vezes a gente posta coisas direcionadas para alguém de maneira indireta. E a gente fica em cima daquilo. Né? Será que fulano viu? Será que o outro lá viu? Será que comentaram? Será que enviaram para alguém? E a gente fica agarrado nisso. E isso mostra o quê? Isso mostra que a gente se preocupa muito com a opinião dos outros. E por que a gente se preocupa com a opinião dos outros? Porque nós somos orgulhosos. Mas Pedro aqui, ele nos fala que Deus, ele rejeita os orgulhosos, engrandece os humildes. E Deus, ele tem feito grandes coisas no nosso meio. Eu acredito, eu tenho vivido, eu tenho visto grandes coisas entre a gente. Grandes coisas na IBR. Deus está mexendo em algumas coisas. Está sempre mexendo, né? Na nossa vida, na vida da nossa igreja. Com relação ao avivamento mundial, ao trabalho dos jovens indo pelas nações para pregar o evangelho do Senhor. Então muita coisa tem acontecido, mas no fim do dia não tem a ver com uma igreja lotada, não tem a ver com quantas pregações a gente assistiu naquele dia, não tem a ver com nada disso. Tem a ver com o coração prostrado diante do Senhor, porque muitas vezes nós estamos fazendo tudo o que nós estamos fazendo, mas nós não estamos fazendo para o Senhor em primeiro lugar. E isso é ter um coração orgulhoso, é fugir da humildade. Então, que hoje, nessa breve meditação, a gente pare para pensar o que tem tirado a nossa humildade, o que tem nos afastado do Senhor, o que tem colocado orgulho no nosso coração. Eu já parei em cima dessa palavra essa semana e já refleti bastante. Eu tomei altas bordoadas. E eu estava bastante incomodada com isso, até que falei com o pastor hoje. Eu falei, pastor, fala no meu lugar, que eu quero trazer essa mensagem para a igreja. Aí ele olhou e me encorajou a trazer. Porque é uma coisa que mexe com a gente, mexe com as nossas estruturas, né? Então que hoje a gente reconheça aquilo que nos afasta de Deus, que tem trazido orgulho para o nosso coração, que tem feito a gente fazer as coisas não para o Senhor, mas para a gente se engrandecer, para a gente se gloriar, para a gente aparecer, para o nosso trabalho, para o nosso bem, mas não primeiro para o Senhor. E que Deus nos incomode, nos mostre essas coisas, para que a gente se afaste delas. Amém? Para que a gente tenha um coração também mais ensinável, para a gente ouvir as coisas e se aproximar mais do Senhor. Amém?